Mateus capítulo 13, verso 44. Faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por este momento precioso. Obrigado por este tempo em que abrimos a Tua Palavra, lemos a Tua Palavra e agora te pedimos ajuda para deixar que esta palavra entre pela nossa mente, desça ao nosso coração e que baseado nela possamos tomar decisões que nos edifiquem, possamos tomar decisões que nos sarem, que nos abençoem. Para isso, Espírito de Deus, precisamos da Tua ajuda. Ajuda-nos. Ajuda-me a pregar esta palavra mais uma vez com isenção, ou seja, apenas como um vaso Teu. E ajuda os meus irmãos a receberem esta palavra e a entesourarem esta palavra nos seus corações. Em nome de Jesus, eu oro e creio de que o Senhor já está fazendo. Amém. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Descobertas que mudam a vida. A contação de histórias, que é um recurso bastante usado por Jesus através de parábolas e metáforas, lembra-nos de crianças ao seu redor pedindo a Ele: fale-nos da sua casa, fale-nos do lugar de onde o Senhor veio. Fala um pouco mais para nós a respeito do reino de Deus. Isto sugere curiosidade, descoberta, o desejo de saber como são as coisas no lugar para onde vamos. E ninguém melhor do que Jesus para nos ensinar sobre isso, sobre este lugar. Porque, afinal, é de lá que Ele veio, não é mesmo? É de lá que o Senhor veio. Então, com Ele, com Jesus, podemos aprender sobre a nossa casa eterna. As parábolas são histórias fortes que de verdade deveriam nos mudar por completo. Elas deveriam deixar as nossas vidas pelo avesso. Um rabino judeu contou uma história sobre o seu avô. O seu avô fora aluno de um rabino famoso chamado Baal Shem Tov. E ao contar a história ele disse: o meu avô estava paralítico há muitos anos. Um dia pediram-lhe que contasse uma história sobre o seu professor. E ele então contou como o seu mestre costumava saltar e pular durante as orações. Ao contar a história, ele se entusiasmou tanto que ficou de pé e começou a saltar e pular para mostrar como o seu mestre fazia. Aconteceu um milagre naquele momento e ele foi curado. É assim que se devem contar histórias. É assim que se deve contar uma parábola. Uma parábola utilizava cenas reais do dia a dia e com isso ensinava verdades para as pessoas. Algumas coisas das quais elas até já estavam acostumadas, mas nunca haviam necessariamente prestado atenção nos detalhes. E Jesus, sábio como era, pegava estas histórias, estes detalhes, muitas vezes tão familiares, para ensinar as pessoas, para que elas aprendessem. E esta parábola em que lemos aqui, sobre o tesouro escondido, falará sobre descobertas que mudam a vida. Vamos meditar em 4 pontos aqui. Primeiro, de que algumas coisas do reino
não são para todos. Segundo, uma surpresa boa. Em terceiro, quando nada mais importa. E em quarto e último, quando Cristo passa a ser tudo. E se o Senhor, Deus bondoso, nosso amado Deus, nos der graça e vitória mais uma vez, daqui a pouco nós vamos concluir e orar aplicando estas palavras aos nossos corações. Algumas coisas do reino não são para todos. Esta foi uma história contada por Jesus para poucos. Não foi para tanta gente. Ele a contou apenas para os seus discípulos. E Jesus quis revelar verdades específicas sobre o reino de Deus. Aí nesse capítulo 13 tem várias histórias, mas as últimas 3 Jesus reservou para o seu grupo de discípulos, para os mais chegados. E a primeira coisa que se pode ver é que o coração endurecido impede de conhecer a Deus verdadeiramente. Impede de conhecer e descobrir os tesouros do reino de Deus. Porque um pouco antes, aí no capítulo 13, no verso 10, de 10 até 12, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Portanto, eram privilegiados aqueles que ouviam, que viam e que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver. Jesus está falando sobre conhecer, não é para todos. Porque ouvidos todos têm, mas poucos ouvem verdadeiramente. Não é à toa que Jesus em Mateus, no capítulo 7, fala sobre aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Ele compara este a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, vieram as chuvas, as águas, e bateram forte contra aquela casa, mas ela não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica é prudente, é sensato. Agora são felizes e privilegiados os que ouvem. Mateus 13, o verso 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Como vocês são privilegiados, Jesus está dizendo. E esta noite está dizendo para mim e para ti, você é privilegiado. Muita gente quis ouvir o que você está ouvindo e não viu. Quis ver o que você vê, mas não viu. Portanto, algumas coisas do reino não são para todos. Segundo, uma surpresa boa. O nosso texto, a primeira parte eu dividi em duas, diz em Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Cavar e esconder bens pessoais era comum naquela época. Era uma prática comum. As casas não eram seguras. E a Palestina vivia sempre na iminência de um conflito, de um grande conflito, e as pessoas temiam saques ao patrimônio pessoal.
Então cavavam e escondiam parte ou tudo o que tinham. A nossa parábola apresenta um fator surpresa. Percebam que, independente do motivo que levara aquele homem a cavar naquele campo, parece que ele não estava em busca de um tesouro. Não estava procurando um tesouro. Foi, portanto, algo inesperado. Porém, como quem está de ouvidos bem abertos, olhos bem abertos, bem atento, aquele homem percebeu logo a importância daquilo que tinha encontrado, a beleza do tesouro que encontrara. Então ele vai e esconde novamente. A descoberta foi tão boa que aquele homem, nele imediatamente nasceu o desejo: eu quero. Eu quero para mim. Escondeu para voltar ali outra vez. Naquele momento, aquela passou a ser a coisa mais importante da sua vida. De verdade, irmãos, a partir daquele momento, aquela tornou-se a sua paixão. E você há de convir comigo que o que nos move são as nossas paixões. O que nos move é aquilo que amamos mais. O que nos move é aquilo que dormimos pensando e acordamos pensando também. Nos move, nos impulsiona, faz com que trabalhemos mais, elaboremos mais, nos comportemos melhor, não importa. Somos movidos pelas nossas paixões. Este homem está movido por algo que ele quer muito. A partir daquele momento, ele passou a mover-se por aquele tesouro, a mover-se por aquela descoberta. Portanto, tem uma surpresa boa a caminho. E em terceiro, quando nada mais importa. A segunda parte do nosso verso em Mateus 13:44 diz: então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O homem não comprou somente o tesouro, perceberam? Ele comprou o campo todo. Ele comprou o campo inteiro. Para adquirir o campo, a Bíblia diz que ele vendeu tudo o que tinha. Mas parece que isso não foi um problema, percebem? Porque a alegria de adquirir aquele campo, a alegria de adquirir aquele tesouro foi maior do que o desapego. Foi maior do que a dor de deixar algo, de mandar algo embora, de vender tudo o que tinha. A alegria foi maior. O campo todo para nós fala-nos a respeito do que recebemos de Jesus. Você já parou para pensar nisso? O campo todo, não somente uma parte. Sabem, você não pode receber Jesus parcialmente. Você não pode querer somente as bênçãos. Você não pode querer somente o descanso. Tampouco pode querer somente o alívio. Nem mesmo somente a água que mata a sede e faz jorrar de dentro de ti uma fonte. Você não pode querer só uma parte. Não pode querer só a proteção que Jesus dá. Não pode querer só os bens materiais que Ele te abençoa e dá. Não pode querer só isso. Sabem o que precisamos de verdade? Precisamos da pessoa de Jesus, toda ela. Porque o Evangelho, queridos irmãos, não é a Bíblia Sagrada, o texto. O Evangelho não são doutrinas, não é uso e costume. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é a pessoa de Jesus. E você precisa Jesus por inteiro, o campo todo. O campo todo. É isso que precisamos. E a partir de então, quando você quiser Jesus por completo, Ele passará a ser o Senhor da tua vida. O campo todo apresenta a obra que Deus faz. A obra que Deus fez conosco. Completa. Não foi parcial, foi completa. Senão, no que consiste a salvação. Efésios, no capítulo 1, verso 3 até o 6, ficamos sabendo disso. A palavra diz lá que Deus nos abençoou
com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O campo todo significa, Paulo falando aos Efésios, que Ele não fez só isso. Ele nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da criação do mundo. Não foi um acidente de percurso. Não foi porque os judeus rejeitaram a Cristo. Foi porque no coração de Deus, antes que houvesse mundo, Deus já tinha proposto te escolher para ser dele, mas não para qualquer coisa, para sermos santos e irrepreensíveis. Sermos santos significa que no coração de Deus disse: esse eu vou tirar, santo, sacar, santo, separar, santo. É para isso que Ele nos escolheu. Mas tem mais. O campo todo significa, diz Paulo, que em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos através de Jesus Cristo. Em tempos eternos, antes que houvesse mundo, no coração do Pai, você já tinha sido predestinado para pertencer à grande família do Senhor. Predestinou. Isso é maravilhoso, porque assim é a salvação em Jesus Cristo. É como um tesouro, e ele está oculto à maioria das pessoas. Por que está oculto? Você já se perguntou? Por que alguns não recebem e não entendem estas parábolas? Já te perguntaste sobre isso? Por que está oculto? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e no verso 4, diz por quê? Por que está oculto? Porque o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás põe escamas nos olhos das pessoas, cegou o entendimento das pessoas, para que não vejam a glória do Senhor Jesus, que é, diz Paulo, a imagem de Deus. Como conhecer a Deus se você não vir a Cristo? Como conhecer a Deus se você não perceber a Jesus Cristo? Sabem, irmãos, nossas orações precisam ser norteadas por isso. Muitas vezes estamos quase brigando com as pessoas para que aceitem a Cristo, enquanto a nossa oração deveria ser: Senhor, tira as escamas dos olhos do entendimento, faz cair a cegueira espiritual, para que vejam a glória do Senhor Jesus. E aí conheçam a Deus. Não é para todos. Quando o reino é revelado a alguém, os seus olhos se abrem por causa então da preciosidade desse tesouro, do valor desse tesouro. A pessoa dispõe-se a abrir mão de tudo que tem para obter o tesouro, que é Jesus Cristo. Isso não é natural, isso é obra do Espírito Santo de Deus, somente dele. Não é a sapiência, a sabedoria, a capacidade, a eloquência do pregador, do evangelista. Não é. É obra do Espírito Santo de Deus. Não é nosso papel. O nosso papel é anunciar. Prega a palavra, disse Paulo. Quer seja tempo, não seja, não importa. Prega. O teu papel é pregar a palavra. E quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Por que os seguidores de Cristo conseguem demonstrar tanto desapego? Por que é que eles acordam de madrugada e atendem a um pedido de ajuda, de socorro? Por que é que todos os meses eles separam daquele valor do que ganham, do seu salário, e vêm e abençoam crianças que eles nunca verão na vida? Abençoam gente do outro lado do mundo e às vezes do outro lado da grade do portão. Por que é que são tão desapegados assim? Como assim?
é por causa do valor do tesouro que encontraram. Porque nada mais é tão precioso quanto o tesouro que descobriram. É uma questão de valor, compreende? É maior do que bênçãos materiais. O tesouro que descobriram é maior do que cura. É maior mesmo até do que a própria vida. Isso faz eco com os salmos. E o cristão pode apropriar-se das palavras do salmista no Salmo 63 e no verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Que precioso. O tesouro escondido é o próprio Cristo, meus irmãos. O tesouro escondido é o próprio Senhor Jesus e o seu reino. E isso inclui a nossa salvação. E o que é o reino de Deus implantado? Que negócio é esse de implantar o reino de Deus? É o alegre reconhecimento de Deus, do governo de Deus no coração da pessoa, que a partir dali entrega-se por Ele e deixa de lado tudo que possa interferir na posse desse tesouro, tudo que possa interferir no seu acesso a esse reino. A parábola do Senhor mostra a preciosidade e o incalculável tesouro que é Jesus Cristo. E sem ao menos ter procurado por Ele. Tem um fator surpresa, como eu disse. Nesta história, o homem não procurou. Ele se depara com o tesouro. Se depara e tem uma surpresa. E é bem assim que Jesus disse. Não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele nos escolheu, conforme João capítulo 15 e o verso 16. Jesus, queridos irmãos, é a surpresa boa, é o tesouro de grande valor, Jesus Cristo. O impacto é tão grande, a surpresa é tão boa, que a pessoa alegremente renuncia a tudo o que possui, abre mão e desapega de tudo o que possui, apenas pelo prazer da posse deste tesouro que é Jesus Cristo. Desfrutar de Cristo, da nova vida que Ele dá, do novo viver com Ele e da esperança que nasce no coração quando Jesus entra. Porque até então a pessoa talvez não tivesse alegria para acordar mais um dia. Ao acordar, muitas vezes não tinha um norte sobre a própria vida. Não tinha um norte sobre o que fazer. Mas depois de Jesus, ele passa a ter esperança e um futuro. Jesus é o tesouro incalculável. Porque depois de Jesus, nada mais importa. Portanto, meus irmãos, está aí quando nada mais importa. Quando Cristo entra. E quando Cristo entra, por último, então eu quero falar sobre quando Cristo passa a ser tudo. Quem encontra Cristo encontra um tesouro de imensurável valor, um tesouro incalculável. Quem encontra Cristo encontra a vida, encontra descanso, direção, alimento, água viva, esperança e um futuro. Querem ver? Ouçam as palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida, e não qualquer vida, e vida em abundância. Encontra vida, quem o encontra? Descanso. Venham a mim, vocês cansados e abatidos, cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso, e eu lhes darei alívio. Quem encontra Jesus encontra água, porque Ele disse, aquele que foi que Ele disse para aquela mulher à beira do poço de Jacó: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas não só isso, do seu interior fluirão rios de água viva que brotarão para a vida eterna. Quem encontra Jesus encontra tudo. Quem encontra Jesus encontra esperança e um futuro. É quando a pessoa vai em frente, nada a detém. E é por isso que ela renuncia a
tudo que tem, renuncia até à própria vontade. Ela renuncia às pessoas, renuncia a coisas, por melhores que sejam, por mais preciosas que sejam. Quem encontra Jesus renuncia a isso. Tudo passa a ser relativo. Ela mantém Jesus acima de tudo. O que agora é cristão, que encontrou Jesus, vejam, ele não deixa de amar a própria vida, mas ama mais a Cristo. Não deixa de amar pai e mãe, mas ama mais a Cristo. Não deixa de amar irmãos, amigos, chegados, mas ama mais a Jesus Cristo, porque Jesus é o tesouro incalculável. E ainda que os seus chegados lhe abandonem, e ainda que aqueles que ela ama lhe abandonem, ela continua confiando. Ela toma para si as palavras do Salmo 27 e verso 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Aleluia! Eis a experiência de Paulo a esse respeito. Eis o que Paulo pensa sobre deixar tudo por causa de Jesus. Talvez lhe dissessem, é uma perda. Este homem preparado para ser um dos principais dos fariseus, um religioso de primeira linha, de repente deixa tudo por causa de Jesus. Então ele fala da sua própria vida numa nota em Filipenses, no capítulo 3, versos 8 e parte do 9. O que Paulo diz a respeito disso? Filipenses 3, 7 até parte do 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não importa o resto, eu abro mão de tudo. O demais é lixo, mais que isso é esterco, comparado à suprema grandeza do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ganhar a Cristo e ser achado nele, encontrado nele. Paulo se depara com esse tesouro inesperadamente, tal qual o homem da nossa parábola. Ele ia para Damasco caçar cristãos. Era isso que ele ia fazer. Aprender e levar cristãos a julgamento e até provocar a morte destes. Ele está no caminho de Damasco e lá no caminho, está em Atos no capítulo 9, ele teve um encontro com o Senhor Jesus que transformou a sua vida, um encontro transformador. Mal sabia ele que o Senhor já tinha preparado para que ele fosse um instrumento de Deus para falar aos gentios, levar o nome de Jesus aos gentios e também ao povo de Israel, ao seu próprio povo. Sabem, irmãos, quando Deus conduz o pecador à descoberta que faz com que ele não caiba em si, ele exulta de alegria, Deus emprega vários métodos, várias maneiras. Vamos pensar um pouco como foi que Deus te chamou. Para alguns o tesouro estava naquele convitezinho recebido, que até hoje, em tempos de Instagram, Facebook, YouTube e outras mídias mais, o folhetinho continua sendo uma mídia de bênção e de sucesso. O Jesus te ama, escrito lá no folhetinho, faz toda a diferença na vida de alguém. Que método Jesus empregou contigo? Talvez você estava num leito acamado, alguém foi, orou por ti, estendeu a mão com autoridade divina sobre a tua vida, você levantou dali, foi curado, e aquela foi a surpresa boa que Jesus entrou na tua vida. Jesus descobriu. Outros talvez tenham vindo como eu vim de pequeno, meu pai, minha mãe curada pelo Senhor, assistindo e vendo como Deus é bom,
como Deus é maravilhoso, como Deus faz milagres no dia a dia, e fui aprendendo, nenhuma aparente surpresa pelo caminho, mas o Evangelho, o Reino de Deus, sendo implantado no meu coração e no coração dos meus irmãos. E hoje, dentro da minha casa, são 3 pastores, sendo que um já dorme com o Senhor, e mais o meu pai, então são 4. São 4, para a glória de Deus, para aqueles que não tinham esperança, não tinham futuro. Deus tem uma mesa com príncipes para que você se assente nela. Deus emprega muitos métodos, muitas maneiras. Como foi? Como foi contigo? Lembra-se daqueles momentos que foram em seguida da descoberta desse tesouro. Lembra quando o coração não cabia dentro da gente? A gente chegava ali na porta, antes do zelador da igreja, já estávamos ali esperando a igreja abrir, porque tinha culto. Nosso coração não cabia mais nada, estava cheio do poder de Deus, cheio da presença de Jesus Cristo. Quando Cristo entra na vida, Ele passa a ser tudo. Quero fazer umas considerações finais. Relembremos, meus irmãos, esta noite, repassemos, vá para casa repassando a preciosidade do tesouro que é Jesus Cristo, que nós encontramos em Jesus Cristo. Cristo e todas as bênçãos que nós recebemos com Ele. Como foi precioso os momentos que seguiram-se ao momento em que aceitamos a Cristo. Que surpresa boa, meus irmãos, assim como foi este homem surpreendido naquele campo ao descobrir este tesouro precioso. Assim foi esta surpresa, Jesus na sua vida. O tesouro é Jesus Cristo. Irmãos, vamos renovar a alegria que nós tivemos ao descobrir esse tesouro que é Jesus Cristo. Vamos renovar essa noite. Você tem aqui o convite. Vamos renovar esta noite a alegria pelo tesouro que nós descobrimos. Como salmista, vamos pedir a Deus para renovar em nós a alegria de quem encontra um tesouro. Salmo 51 e o verso 12. Devolve-me a alegria da tua salvação. Renova em mim a alegria, Senhor. Como têm sido os teus dias? Onde está a esperança que era tão vívida na tua mente, no teu coração? Esta noite é noite de renovar esta alegria. Sabem? Porque o reino de Deus em Cristo e através de Cristo é uma dessas descobertas que muda a nossa vida. Porque a nossa vida está dividida em 2 fases: antes de Cristo e depois de Cristo nela. E o meu convite esta noite é: renove a esperança, renove Jesus na sua vida. Queira Jesus todo, não queira só alguma parte do que Ele pode te dar. Não queira apenas usar Jesus para algumas conveniências. Aceite a pessoa de Jesus integralmente na sua vida e passe a viver por Ele e para Ele. Amém? Porque, sabem, Jesus é a descoberta que muda a nossa vida.